Olá, eu me chamo Bernardo Damer, sejam todos bem-vindos à oficina de violino com ênfase em música gaúcha. Esta oficina faz parte do projeto A Cultura Gaúcha em Destaque, que tem a realização do CTG Tapera Velha, que integra a rede de pontos de cultura do Rio Grande do Sul. Este curso visa dar os primeiros passos no instrumento e na teoria musical. É voltado para iniciantes que desejam aprender o instrumento do zero. O desafio é grande de ensinar violino, pois esse instrumento requer muito estudo por parte do aluno e leva muito tempo para tocar num nível razoável. Então não se preocupe em ter que aprender rápido. Tudo tem que ser no seu tempo, pois estarei aqui junto com vocês. Bom, eu comecei meus estudos de música desde muito cedo, através de um convite da escola onde eu estudava, da escola estadual onde eu estudava, que era em Novo Hamburgo. Foi mandado um bilhete para casa das crianças que tinham entre 8 e 13 anos, né, porque os interessados fossem até o Instituto dos Meninos Cantores de Novo Hamburgo para fazer um teste de voz, para ver então quem seriam os selecionados para fazer parte do coral do Instituto. Então eu na época tinha 8 anos e mais outros 2 irmãos mais velhos que eu também nós fomos selecionados. Então no Instituto eu permaneci de 93 a 2000. Então eu comecei meus estudos nos Canarinhos no ano de 1993 e na época então eu tinha 8 anos e eu não sabia muito bem se era aquilo que eu queria, mas minha mãe, meu pai me apoiaram, os meus irmãos também me incentivaram bastante a fazer parte do coral e que lá ia ser muito legal, os amigos, as aulas de música, né? E eu no início eu não estava muito querendo fazer as aulas de música, enfim, né? Até o cantar, até gostava de cantar, mas né, o coral tudo era muito novo para mim. Então logo em 93 a gente começou a cantar no coral e veio um convite para fazer aulas de violino. E eu lembro que na época eu não queria fazer aula de violino, eu queria tocar bateria, eu queria ser baterista, né? O violino não era muito... Era um instrumento estranho para mim, eu nunca tinha visto não sabia como é que era o som, como é que funcionava. E a bateria, né, a gente olhava na televisão, a gente já sabia como é que era, bater, e ritmo. E naquela época eu até acho então, que naquela época eu já tinha um pouco de habilidade para executar alguns ritmos simples, né? Eu lembro que na época eu conseguia fazer. E eu achava que eu ia ter facilidade então na bateria. Mas então esse convite veio e eu na época então comecei a estudar o violino. O meu outro irmão começou a estudar viola, que é igual ao violino, só que é um pouco mais grave o instrumento. A afinação do instrumento é um pouco mais grave. E o meu outro irmão começou a estudar o contrabaixo, que é como se fosse um violino, só que ele é do tamanho, quase o tamanho de uma pessoa, né? Ele é conhecido como rabecão também. Então eu comecei a estudar o violino, eu estudei dos 8 anos aos 12, 13 anos, né? Mas assim, não era bem assim o que eu queria, eu acho, né? Eu queria, naquela época a gente é criança, a gente só quer brincar, a gente quer correr, quer jogar bola e tinha aquele compromisso do estudar, não, tem que estudar violino, porque o instrumento, ele pede muito isso, ele pede que tu se doe o máximo possível para poder atingir os níveis que tu quer, né? Tu quer ouvir tocar um violino e tu quer que as pessoas entendam e reconheçam, essa aqui é essa música eu conheci, né? E que tu quer pelo menos que tu toque num nível aceitável, com uma afinação boa, né? Que as pessoas curtam ao ouvir. Então naquela época eu lembro que daí com 13 anos eu também tive professores, né, que me exigiam bastante, né? Que não é errado, mas eu acho que naquela época eu era muito criança ainda e isso me assustava um pouco, né? Esse compromisso de ter que estudar e não poder brincar e não poder fazer outras coisas. Então eu lembro que daí fui fazer outros instrumentos, fiz teclado, fiz violão, né?
e depois mais tarde eu voltei a estudar o violino por conta própria, né? E lá nos Canarinhos a gente então teve essa experiência com instrumentos, com teoria musical, que também é muito importante, né? A teoria para poder ler a partitura, para poder entender o que o autor da obra pede, né? Mas foi um lugar na minha vida que enriqueceu muito a minha pessoa, porque eu aprendi muitos valores também, né? Não só música, mas também outros valores, né? Importantes para uma criança, né? Como a responsabilidade, né? Essa questão do respeito, né? Com os professores. Então, os Canarinhos também eu tive muita oportunidade de viajar, de conhecer outras cidades, conhecer centros de cultura, né? Museus, tudo através do canto coral dos Canarinhos. Em 1993, eu saí na reportagem da contracapa do jornal Zero Hora, onde eu fui entrevistado junto com outro menino cantor de Viena. O Coral dos Meninos Cantores de Viena, eles estavam viajando pelo Brasil, por vários estados do Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul eles passaram pela cidade de Novo Hamburgo, e a gente fez um intercâmbio com eles, cantando juntos em apresentações, em teatros aqui da nossa região. O Instituto dos Meninos Cantores, é legal também falar que eu e meus irmãos, eu tinha 8, o meu outro irmão tinha 11 e meu outro irmão tinha 12. E a gente, naquela época, a gente ia distância velha, Novo Hamburgo, pegava ônibus, né, caminhava um trecho a pé ainda, porque era lá no bairro Boa Vista, então tinha que descer no Paradão e ainda caminhar mais um trecho. E a gente fazia isso umas 3 vezes por semana, que eram os dias que a gente tinha aulas lá, né, aula de instrumento, aula de canto, de teoria. E o interessante disso é que, de uma coisa que a gente começou assim meio sem querer, né? Hoje eu sou profissional da música. O meu outro irmão, ele acabou pegando outro rumo, mas o meu outro irmão mais velho, ele também continuou na música, fez URGS, se formou bacharel em contrabaixo e depois ele foi para os Estados Unidos e hoje ele mora lá. Também já é doutorado, também já fez o doutorado dele de música e hoje ele é professor de música lá e o instrumento dele é o contrabaixo. E os Canarinhos, então, como eu já falei, eu iniciei no ano de 1993 e fiquei até o ano 2000. No período de 2001 a 2003, me formei no curso normal Aproveitamento de Estudos, também conhecido como Magistério. E desde então eu também atuo como professor em algumas escolas de educação infantil. Até então eu nunca tinha ainda tido contato com o tradicionalismo, mas no ano de 2004 fui convidado por um amigo a participar do CTG, do grupo de danças do CTG, no grupo adulto do CTG Serigote de Estância Velha. Então eu comecei dançando algumas danças tradicionais, só que o grupo acabou se encerrando naquele mesmo ano. E da dança eu passei a fazer parte então do musical do CTG. E comecei então a estudar as músicas das danças tradicionais no violino. Na época eu ganhei uma partitura com as notas, para poder ler as notas musicais das músicas, e um CD, para poder ouvir as músicas tradicionais do nosso estado. Em 2006, fui pela primeira vez ao ENARTE, Encontro de Arte e Tradição Gaúcha. Eu fui para conhecer o evento que os meus amigos falavam que era muito legal, que era um mundo de tradicionalismo, e realmente me fiquei encantado com a grandiosidade que tem esse festival. E no ano seguinte, então em 2007, eu participei da categoria Conjunto Vocal com o CTG Serigote, e a gente conseguiu ficar naquele evento em 4º lugar, que foi a nossa primeira participação. E já em 2008, participei novamente com o conjunto vocal do CTG e também na categoria do violino rabeca, né? E no conjunto vocal daquele ano, em 2008, a gente conseguiu ficar em terceiro, né? Já melhorou um pouquinho a colocação, né? E no violino rabeca, participei pela primeira vez e me consagrei o campeão
naquela modalidade naquele ano de 2008, né? E naquela época, então, foi uma felicidade enorme. Todo mundo da CTG me abraçou, me deu os parabéns. Eu lembro até que depois do evento, o próprio CTG fez um baile e me homenageou também o conjunto vocal, né, pelo feito grandioso que o nosso CTG até então nunca tinha algo tão grandioso assim conquistado antes, né? Em 2009, recebi da Comissão Gaúcha de Folclore o destaque de instrumentista musical no violino, ainda referente à minha conquista do ano anterior, do Enarte. Esse evento foi lá em Porto Alegre, né? Eu lembro ainda na época, eu não conhecia ainda muito bem Porto Alegre, andar pelas ruas, então eu consegui uma carona ainda com o pessoal do CTG que foi lá comemorar junto comigo, né? E então ouvi o nome por eles e ouvi a homenagem deles. É uma coisa que naquela época eu fiquei muito feliz, que era uma coisa assim que estava acontecendo na minha vida, que até então nunca sonhava que poderia acontecer algo tão grandioso assim, né? De ser reconhecido e ganhar um diploma desses. Então eu lembro que essa parte marcou muito a minha trajetória no tradicionalismo. Uma outra coisa legal que eu lembrei também é que, ainda sobre o meu feito conquistado em 2008 com o título de campeão do violino no Enarte, o jornal NH fez uma reportagem na contracapa falando dessa minha conquista. E para mim também naquela época foi uma coisa surreal, né? As pessoas comentando, falando de mim, e eu virei notícia no jornal, né? E isso para mim não deixa também de ser uma certa recompensa, né, pelo estudo do instrumento, que realmente não é fácil, né? Vocês vão ver depois, né, que vai doer um dedo, vai apertar a corda, vai machucar, tá desconfortável meu braço. Isso tudo faz parte do aprendizado, mas tudo valeu a pena, né? A gente vê as pessoas te aplaudindo, vendo o teu crescimento, e aquele momento então aparecendo no jornal para mim já foi muito emocionante. A partir de 2010 eu comecei a atuar então nos conjuntos musicais que tocam para os grupos de dança na categoria danças tradicionais do Enarte, né? E a partir desse ano então eu comecei a tocar para vários grupos daqui da região e de outros lugares do estado também. E até fora do estado também, né? Eu já toquei para grupos do Mato Grosso e também grupos do Paraná, né? Nos festivais estaduais desses estados. Dentro do Enarte, então, tem também uma premiação para os melhores musicais de invernada, né? E eu fui muito feliz de poder ter recebido vários prêmios nessa categoria. Eu já fui campeão de melhor musical nos anos de 2015, 17 e 19, né? De segundo lugar eu tenho em 2014, e de terceiro melhor musical eu tenho nos anos de 2015, 16, 17 e 18, né? E isso me deixa muito feliz, porque é aquele trabalho, todo aquele estudo que tu tem de dedicação, tu vê isso voltado numa premiação, e isso me deixa também muito, muito feliz em ter conquistado esses títulos pelo estado, pelo Enarte. Paralelamente ao tradicionalismo, eu também atuo como professor de música, né, e de musicalização em escolas de educação infantil. Em 2017, um vídeo de uma aula minha viralizou na internet, tendo mais de 30 milhões de visualizações pelo Facebook. E na época eu ganhei o carinhoso título de professor encantador de bebês pelo repórter Farroupilha Giovanni Grisotti. E em 2019 também um outro vídeo de uma aula minha viralizou, atingindo mais de 13 milhões de visualizações em uma semana, e teve também destaque nas mídias sociais e destaque no jornal NH, onde eles fizeram uma reportagem
na capa do jornal falando desse meu feito e contando um pouco da minha história como professor de musicalização. Então, pessoal, isso foi um pouco da minha história. Então, pessoal, dando sequência à nossa aula, vocês vão poder acompanhar comigo agora o cronograma de como vai ser e como vai funcionar as nossas aulas de violino. Então, seguindo o nosso cronograma, na nossa primeira aula nós ainda vamos ver algumas perguntas, né? Um questionário que pessoas que querem aprender o violino, que têm alguma curiosidade sobre o instrumento, eu vou estar então respondendo essas perguntas. E também vamos ver um pouco de teoria. Já na segunda aula, conhecendo o instrumento, eu vou contar um pouco para vocês da origem do violino, das partes do violino e do arco. Vou estar passando também para vocês como afinar o violino, né? E também vou estar passando então um aplicativo de celular, né? Que é mais barato do que se a gente for até a loja comprar. Pelo aplicativo do celular a gente consegue fazer a afinação do instrumento. E aí eu já quero iniciar também com vocês alguma coisa com o arco, começando alguns exercícios de arco para a mão direita, né? Já na terceira aula, essa questão da afinação do instrumento a gente vai ter que estar fazendo sempre que for pegar o instrumento, porque o violino a gente precisa que ele esteja 100% afinado, ele não pode estar desafinado para nós começarmos um estudo ou começarmos uma aula, certo? A gente vai ver também um pouco dos cuidados que a gente tem que ter com o instrumento, né? A postura de como segurar o violino, como segurar o arco de maneira correta, né? Para que depois não dê nenhum problema, nenhuma dor no braço, ou porque segurou errado, toca numa postura feia, né? Porque, gente, não adianta a gente tocar uma música e a música sair bonita no ouvido, mas visualmente a gente está todo torto tocando o instrumento, né? Vou mostrar também para vocês o arco, né? Como a gente ajusta o arco para poder tocar o violino, as cordas, o braço do violino com as notas, essa parte dessa introdução de onde se localizam as notas musicais no violino, certo? Aqui eu botei também a fita no violino, né? A gente vai usar uma fita colada no braço do violino para a gente poder se localizar e localizar as notas do violino. Também vamos botar fitas no arco para a gente poder localizar o meio do arco, a ponta, né, as extremidades do arco que a gente vai começar a tocar. E também exercícios nesta aula. Seguindo o cronograma, na quarta aula vamos ver um pouco de teoria musical, compassos, né, o que é o solfejo, né, solfejo rezado, solfejo cantado, o que são isso, né? Tom e semitom. Tom e semitom também é muito importante, a gente eu acho que até na primeira aula, se der tempo, eu também quero tocar um pouco nesse assunto que é muito importante. E iniciar alguns exercícios de corda solta, né, com as 4 cordas do violino, né? Às vezes a gente quer sair tocando o instrumento, né? Desde a primeira aula a gente já quer sair tocando, mas, gente, não precisa se preocupar, né? Eu sei que a vontade é grande de já sair tocando, mas a gente tem que aprender um pouquinho antes de sair tocando, né? Até vocês vão ver que vai demorar um pouquinho para a gente tocar uma música, por exemplo, né? A gente não vai sair tocando músicas, né? A gente vai com exercícios, pequenos exercícios, né? A gente vai trabalhando o som, postura, para daí mais para frente a gente poder passar para alguma música, alguma coisa um pouco mais complexa, né? Mas a gente não adianta vocês ficarem querendo tocar logo uma música, né? Vocês vão ter que ter um pouco de paciência. Já na aula 5, então a gente vai repetir os exercícios das cordas soltas, né? Eu vou passar para vocês também um aplicativo que ajuda a escrever música na partitura, né? Nós vamos começar também colocando o primeiro dedo, né, da mão esquerda para começar a tocar as primeiras notas no instrumento. Na sexta aula,
a gente vai continuar com os exercícios do dedo e solfejo também. O solfejo, depois vocês vão entender o que é o solfejo, mas o solfejo, resumidamente explicando, é vocês cantar as notas que irão tocar, né? Isso é muito importante, vocês ter essa parte do solfejo sempre antes de tocar algum exercício ou alguma música. Seguindo mais para frente, a gente vai começar a introduzir o segundo dedo, né? O primeiro e o segundo. Vamos ter algumas práticas de partitura. Depois, mais para frente, nós vamos colocar o terceiro dedo. E aí já vamos conseguir, com o terceiro dedo, a gente já vai conseguir montar algumas escalas, né? Escalas que também a gente vai ver depois mais para frente o que são escalas, né? Mas com os 3 dedos a gente já consegue montar algumas escalas. O que mais a gente vai ver mais para frente? Os mais exercícios com os 3 dedos. E aí, quem sabe, lá pela 10ª aula ou 9ª aula, a gente já conseguir colocar alguma música, uma música gaúcha, né? Eu já tenho algumas ideias aqui, mas eu quero de repente já iniciar com alguma música gaúcha com vocês. E na última aula, então, que seria a conclusão, a ideia é que vocês possam, junto com o professor, né, eu e vocês, a gente vai escolher um exercício ou uma música para que vocês se apresentem virtualmente, né? E a gente consiga passar esse vídeo então nessa conclusão dessas nossas aulas. De repente, a gente não sabe ainda quantos alunos vamos ter, mas de repente, se mais alunos tocarem um mesmo exercício, a gente pode unir esses vídeos e fazer um vídeo só com todos tocando juntos a mesma música, né? Ia ser muito legal. Então essa é a ideia e esse é o nosso cronograma das nossas aulas. Bom pessoal, eu trouxe agora para vocês uma lista de algumas das perguntas mais frequentes de pessoas que querem aprender a tocar o violino ou de pessoas também que têm muita curiosidade para saber como é ou como funciona o instrumento. Então aqui vai agora a primeira pergunta: existe idade para começar? Não existe idade para começar. Tem gente que, como eu, aprendeu desde pequeno, com 8 anos, mas tem gente que aprende mais velho, com 15, com 20, 30, né? Tem gente que até com mais idade já aposentado que também pode aprender, né? Por que não? Né? Eu só acho o seguinte, né? Que quanto mais cedo, melhor, se caso tu quer ser um profissional do instrumento, né? Mas assim, tem pessoas que às vezes começam mais tarde, que até atingir um nível profissional que para atingir um nível profissional requer muito tempo. Então tem que às vezes analisar que talvez, dependendo da idade que tu começar, tu não vai atingir um nível profissional, né? Mas vai atingir um nível legal para tocar em casa, com os amigos, enfim. A próxima pergunta precisa ter talento? Não precisa ter talento, mas tem pessoas que aprendem mais fácil que outras, né? Que nem na escola, tem aquela criança que aprende a ler e escrever mais rápido do que o outro colega que tem a mesma idade, mas não aprendeu ainda, né? Então, violino, violão, qualquer instrumento que for, tem diferença de um para outro, né? Não dá para querer comparar, mas não precisa ter talento. A terceira pergunta em quanto tempo toco minha primeira música? Bom, para responder essa pergunta depende, né? Porque tem vários níveis de dificuldade de músicas, né? Se tu for querer tocar uma música orquestrada, né, que exige já um certo profissionalismo, tu vai levar bastante tempo, 5, 6, 10 anos, depende da música que tu for escolher para tocar. Agora, se tu escolher uma música mais popular, uma música mais simples, de fácil manuseio, dedilhado, aí tu pode tocar em menos tempo, né? Tu pode tocar em 1, 2 anos, né? De uma maneira satisfatória, né? Claro, né? Com uma afinação boa, uma postura boa. Mas para quem está iniciando, né? Demora muito.
Depende, se a gente for pegar uma música simples, bem simples, né, uma melodia bem simplificada, é possível tocar em algumas semanas também, né? Então tudo depende de que música a gente vai querer tocar. Quarta pergunta é: dá para fazer acordes tipo violão? Né? Aqui eu trouxe meu violino e vou mostrar para vocês. Acordes tipo violão poderia ser, né? Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Quer dizer, dá para fazer acordes tipo violão, mas o violino, ele em si, ele é um instrumento voltado mais para melodia, né? E até falando um pouco de acordes, se a gente pensar bem na teoria musical, o acorde ele é formado por três notas tocadas juntas ao mesmo tempo. E no violino a gente não tem essa possibilidade de tocar 3 notas juntas ao mesmo tempo. O que a gente consegue fazer no violino com o arco é tocar no máximo 2 cordas juntas, né? A gente posiciona o arco na corda e a gente consegue encostar em 2 ao mesmo tempo, mas em 3 a gente já não consegue fazer, certo? Quinta pergunta: precisa ler partitura para tocar? Em geral sim, né? Porque lendo a partitura tu vai conseguir identificar todas as notas da melodia, né? Vai poder executar ela corretamente como o autor escreveu, né? Mas também dá para tocar de ouvido, né? Mas se tu começar a estudar música só de ouvido, tu vai se tornar um músico um pouco limitado, né? Então a partitura ela é muito importante nessa caminhada junto com o instrumento. Tem pessoas que tiram de ouvido, né? Mas aí ou é porque tem muita facilidade ou também porque já tem muito tempo de estudo do instrumento, né? Já toca, já lê partitura e o ouvido foi desenvolvendo até que ele conseguiu tirar músicas de ouvido. Foi no meu caso também. Eu comecei tocando violino e lendo partitura, e depois, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo o meu ouvido até o ponto de hoje eu conseguir também tocar músicas só de ouvido, né? Sem precisar ter a partitura junto. Que mais aqui? Deixa eu ver. Sexta pergunta é: que violino comprar? Olha, né, o violino que eu indico para quem é iniciante pode ser aquele violino de fábrica, aquele violino que se vende nas lojas, né? Geralmente eles custam uns R$500, né? Depende bastante. Mas esses de loja são mais indicados para quem é iniciante, né? Se tu um dia for numa loja e o vendedor falar: não, mas esse aqui custa R$1.800 e ele é profissional, não vai ser, gente. Não entrem nessa, porque não é. Um violino mesmo, para ele ser profissional, ele não é de fábrica, ele é feito por um luthier, né? Ele é feito à mão, artesanalmente. Esse violino sim, pode custar o quê? Uns 7.000, 8.000, 10.000, né? Um violino profissional básico, né? Tem violinos que custam mais, né? Mas nessa faixa etária é um violino profissional. Então, se alguém na loja te disser: não, mas esse aqui é profissional, 1.800, não vai ser. Ele pode ser um violino para iniciante melhorado, né? Aperfeiçoado, né? Com um timbre um pouco melhor, mas ele ainda vai ser um violino iniciante. Que marca comprar? Olha, eu acho muito difícil dizer agora em marca, né? Que marca de violino de fábrica, né? Porque esses violinos, eles sempre estão mudando, eles nunca vêm numa mesma série sempre iguais, sempre tem alguma diferença de uma série para outra. Então eu indico comprar aquela marca que o violino venha melhor regulado, né? Porque tem muitos violinos que vêm dessas lojas, né? Enfim, de fábrica, que eles não vêm regulado, tem que passar na mão de um luthier
para regular esse instrumento, né? Eu, por exemplo, eu conheço 2 luthiers daqui da região. Um é de Voti, o nome dele é o Benck, né? Todo mundo conhece ele por Benck. E tem um outro que é de Novo Hamburgo, que o nome dele é André Ventz. O André Ventz, ele também trabalha com violões, né? E com violinos. E o Benck só com violinos e outros instrumentos da mesma família da orquestra, viola, cello, contrabaixo, né? Mas enfim, eles têm que vir regulados, né? Que é o melhor. Como é que a gente sabe se o violino está bem regulado? Por exemplo, aqui eu vou mostrar. A gente tem que olhar o violino se ele não está descolado, né? Por exemplo, se tu olha, né, atrás do violino, olha na frente, se essas partes aqui estão bem coladinhas, se não tem nada descolado, porque o violino ele é todo de madeira colado, né? A gente não usa pregos, nada, tudo é cola, né? Então a gente tem que estar prestando bem atenção se está tudo bem coladinho, se não tem nenhum buraco, nenhuma fresta. O que mais que a gente pode cuidar? A altura do espelho, né? Do espelho do violino, que é essa parte aqui. A altura das cordas do espelho, né? O cavalete também, se ele está bem regulado. Se o cavalete for muito alto ou o espelho muito baixo e der para passar o dedo por baixo aqui, ó, no meu caso não dá para passar, né? Porque é o correto. Mas se você olhar o violino e ver que o dedo está passando por baixo, é um sinal que ou o cavalete está muito alto ou o espelho não está bem regulado, né? A pestana também aqui não pode ser muito alta, né? Tem que ser mais rente ao espelho. As cravelhas também, elas têm que ser bem firmes para poder afinar o instrumento, né? Não pode ser muito duro, né? Ela tem que ser firme para tu poder girar e firmar para ele não resbalar de volta, né? Porque tem violinos que tu pega, que tu afina, que por mais que tu afine, né, empurrando a cravelha para dentro, ele ainda solta e resbala, né? Então isso tem que cuidar também, né? Porque isso a gente vai ver nas próximas aulas de como afinar o instrumento. Que as cravelhas, quando a gente for apertar, a gente tem que girar e empurrar a cravelha para dentro, para que ela firme e fique presa no violino, certo? Deixa eu ver o que mais tem que observar. Dentro do violino a gente tem uma madeirinha que ela fica de pé, ela fica escorada no tampo de cima com o tampo de baixo, que a gente chama de alma, é a alma do instrumento. Ela não vem colada e nem presa, ela é simplesmente colocada um pouco à direita do violino, né? Um pouco aqui para a direita do violino. E a gente tem que prestar muita atenção se ela não está torta, né? Ou se ela está caída, porque podemos encontrar até um violino que está com a alma caída ali dentro. Isso já é um problema também, né? A gente tem que estar sempre observando isso aí. Até depois também, quando a gente comentar sobre trocar as cordas do violino, a gente sempre tem que cuidar para que a gente não tire todas as cordas de uma vez só, né? Porque essa alma ela é muito sensível, então se a gente não tem pelo menos uma ou duas cordas apoiando contra, ela pode se soltar e cair, ou sair do lugar. Então o ideal é que sempre que a gente for trocar a corda, de preferência então sempre manter uma ou duas cordas pressionadas enquanto tu troca as outras duas cordas do violino, né? Para que a nossa alma fique no lugar. Também de preferência para aqueles violinos que já venham com 4 microafinadores, que isso depois vocês vão ver que facilita muito na hora de afinar, né? No meu violino, por exemplo, aqui eu tenho 4 microafinadores. O arco também é importante que a gente observe essa envergadura. Ele tem que vir com essa barriguinha aqui, ó, certo? Né? Porque se ele vier ao contrário, né, vou forçar um pouquinho, mas se ele vier com aqui a madeira um pouco torta e não tiver essa encurvatura aqui, já não é um arco muito bom, né? A gente vai dar aqui de repente uma, duas, três e meia, quase 4 voltinhas aqui para esticar um pouquinho a crina. Vocês podem ver que a madeira ela ainda fica um pouquinho encurvadinha assim, ó. Essa
Esse ângulo aqui do arco mostra que o arco é bom. Se ele estiver muito forçando para cá, ó, daí já não é muito bom. O arco não pode ser reto, ele tem que ter essa barriguinha aqui, certo? Então, o tamanho do violino, né? Qual o tamanho de violino a gente pode comprar para usar? De 12 anos para cima, eu diria que o tamanho 4 quartos, que é o violino maior que a gente conhece, né? O 4 quartos. De 12 anos para cima. Se a criança for de 12 anos, mas tiver uma estrutura um pouco menor, né? Aí, de repente, um 3 quartos, né? Que é um pouco menor. Mas o ideal mesmo é pegar o violino e fazer esse teste aqui, ó. Tu coloca na posição do braço esquerdo, que a gente coloca o ombro do braço esquerdo, e com a mão esquerda, na palma da mão, a gente abraça essa parte aqui do violino, que é a voluta. Então a gente abraça com a palma da mão a voluta, fecha a mão e a gente observa se tem um espaço no braço. Se sobrou um espaço no braço, como esse aqui, aí o violino está no tamanho certo. Se tu abraçou a voluta e o teu braço ficou esticado, daí o violino não é o tamanho correto para se comprar. Tem que fazer esse teste aqui, então abraça aqui a voluta e vê se ficou esse espaço sobrando. Daí o violino está no tamanho correto. O que vem, né? O que vem na compra do violino, né? Se tu vai comprar numa loja, por exemplo, vem o violino, vem o arco, às vezes vem os microafinadores juntos já, né? Às vezes não vem, às vezes vem. Vem um breu para passar no arco. Isso também às vezes vem, às vezes não vem, né? Depende de cada fabricante. Às vezes também vem uma espaleira, que é essa peça aqui, ó. Essa aqui é a espaleira, às vezes ela vem junto. Ela serve para colocar embaixo do violino, né? Quando a gente coloca aqui na posição do braço. Se a pessoa às vezes tem o pescoço mais curtinho, aí não precisa ter a espaleira, mas se tu já tem uma certa distância do queixo para o ombro aqui, aí vai precisar de uma espaleira para regular o tamanho, para que o violino fique confortavelmente no lugar. Última pergunta então. Que cordas utilizar, né? Que cordas comprar? Eu aconselho, as cordas boas são pirastro, tônica e tomastic. Elas são cordas boas, excelentes, mas são mais para um nível profissional, sim, um médio profissional. Mas para quem está começando, pode tranquilamente ir numa loja, pegar um jogo de cordas de 30, 25, 30 até 40 reais, tu vai encontrar e pode usar tranquilamente, que não vai ter problema nenhum, né? Como a gente está iniciando, não precisa ser uma corda muito cara, pode ser essa corda aí. Bom, então essas foram as perguntas mais frequentes das pessoas. Então, pessoal, hoje na teoria nós vamos aprender sobre as claves, sobre o pentagrama ou pauta, né? E um pouquinho sobre as notas musicais, onde elas ficam, né? Em que lugar elas se localizam na pauta, certo? Então, existem 3 tipos de clave. Tem a clave de Sol, né? A clave de Fá e a clave de Dó, né? No violino vocês vão ver que o que vai interessar para a gente é a clave de Sol, porque a clave de Fá e a clave de Dó não fazem parte do estudo do violino. O violino sempre vai ser a clave de Sol. Então, a clave de Sol, se vocês observar bem ela na pauta, ela inicia da segunda linha, né, quando a gente conta de baixo para cima. Na segunda linha ela inicia fazendo o desenho, depois ela sobe e desce, faz aquela perninha. Então, por ela iniciar na segunda linha,
Então, a nota que tiver desenhada sobre esta linha é o Sol, né? E a partir daí a gente descobre a posição das outras notas, certo? Então, ó, recapitulando, clave de Sol, ela inicia na segunda linha, de baixo para cima, e depois ela encerra fazendo aquela perninha. Então, a nossa mão, a nossa palma da mão aqui, se a gente olhar para a palma da mão esquerda, a gente pode fazer os dedos serem as linhas, a pauta, né? 5 linhas e 1, 2, 3, 4 espaços, né? A pauta musical, ela é formada por 5 linhas e 4 espaços. 1, 2, 3, 4 espaços. E como a gente falou, a nota Sol fica em cima da segunda linha. Sol, certo? Então nós temos o dedo do nosso minguinho, né? Seria o Mi. Mi, daí o Sol. Na outra linha nós temos a nota Si. Na outra linha nós temos o Ré. E na outra linha nós temos o Fá. Estas são as notas que ficam em cima das linhas da pauta, né? O Mi, ó, o Mi é fácil de lembrar porque lembra do nome Minguinho. Então é Mi, Sol, Si, Ré e Fá. E quais são as notas que ficam nos espaços? Nesse espaço aqui fica o Fá. No outro espaço aqui fica o Lá. Nesse outro espaço fica o Dó. E nesse outro espaço aqui em cima fica o Mi, né? Então nós temos Fá, Lá, Dó e Mi. Essas são as notas que a gente tem nos espaços. Então, na ordem das notas fica fácil da gente observar que tem o Mi, aí o Fá no espaço, Sol na linha, Lá no espaço, Si na linha, Dó no espaço, Ré na linha, Mi no espaço, Fá na linha, certo? Hoje, por enquanto, a gente só vai ver essas notas, as notas que ficam nas linhas e nos espaços. E nas próximas aulas a gente vai ver mais sobre a localização das outras notas, né? Que tem para baixo ou para cima, né? Isso a gente vai deixar para uma próxima aula. Então, hoje, por enquanto, é isso aí, de teoria musical. Mais para frente a gente vê mais sobre teoria. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula da oficina de violino com ênfase em música gaúcha. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!